Estamos? Estamos. Melhor dia para os nossos irmãos aí do Facebook, né? Glorifique e exalta a Cristo pela vida dos nossos amados. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, te bendizemos por essa manhã reunidos aqui nessa região celestial, em Duque de Caxias, aqui no Sarapuí, Rio de Janeiro. Te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te pedimos, Pai, me use, porque eu vou usar a tua palavra. Assim é? Assim é. Glória a Deus. Olha aí, Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos irá abençoar, amém? Sim ou não? Não. Que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já falei sobre isso aqui e eu quero tornar notório de novo, meus irmãos. Sozinho, você não é igreja de Jesus. Sozinho, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós nos ajuntamos, nós compomos, nós formamos a igreja de Jesus. Amém? É isso que está acontecendo aí. Você aí na sua cozinha agora, reunido, meu irmão, é uma região celestial, igreja de Jesus, na sala, na varanda, no quintal, a igreja de Cristo reunido, porque sozinho nós não somos a igreja de Jesus. Quando nós nos reunimos, nós formamos a igreja de Jesus e Jesus é o cabeça. Você vê aí alguns legalistas no sistema religioso dizendo que o pastor, presidente e fundador da obra. Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus, pastor, presidente e fundador da obra, meu amado. Como diz o nosso pastor, pastor, fundador da obra é Jesus, meu amado. Jesus é o fundador da obra. Amém? Então ele fala aí, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, no local em que você se reúne, aquele local se transforma em uma região celestial. As pessoas falam que a igreja que é a região celestial. Ouça-me por gentileza. Nós é que somos a igreja de Jesus. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. Reunidos, nós somos a igreja de Jesus. Sozinhos, nós somos membros do corpo de Cristo. Olha aí, versículo 4, ele diz: pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Opa! Antes que os montes nascessem, antes que Deus formasse a terra, Ele já tinha nos escolhido nele. Antes de todas as coisas, Ele já tinha nos escolhido nele. Então ele fala aí, ó: nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, sermos separados e irrepreensíveis diante dele. Então olha só, você tem um filho, correto? Você educa aquele filho, você ajuda aquele filho, você investe naquele filho, aquele filho se torna um filho o quê? Se torna um filho irrepreensível. Aonde você vai, aquele filho só te dá alegria. Não é verdade? Você vai na reunião de escola, chega lá, reunião de escola. Olha, quando eu vou na reunião de escola do meu filho, que está aqui atrás, dando aula para as criancinhas, tem 15 anos. Quando eu vou na escola do meu filho, eu tenho que levar uma toalhinha ou um lenço, meu amado. Porque eu me emociono muito, porque são só palavras de elogio. Então ele fala aí, ó, versículo 4, pois nos elegeu nele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes de formar, antes que houvesse arranha-céu, que houvesse os prédios, que houvesse os montes, que houvesse, e já tinha nos escolhido nele. Ele nos escolheu nele, ele não nos escolheu na placa de igreja, não é placa de igreja, não é igreja A, igreja Y, não é pastor A, pastor, nos escolheu nele, somos dele, somos de Jesus, amém, irmãos? Oh, olha aí, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou, nos separou, em amor ele nos separou, aleluias, olha aí, nos predestinou, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos separados, nos predestinou diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o consentimento da sua vontade.
segundo o consentimento da vontade de Deus. Ele nos escolheu nele, nos separou nele. Eu, sem medo de errar, eu digo para você que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Aleluia. Versículo 6. Para louvor, que é homenagem e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue. O sistema religioso diz que, primeiro, é isso que os caras aí fora ensinam. Primeiro, você tem que se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que não há mais pecados. Todos os nossos pecados foram cravados em Jesus na cruz. Mas o sistema religioso diz que, primeiro, você tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador, não é assim? Ninguém aceita Jesus. A Bíblia diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto faz o quê? Permaneça. Então não foi eu que escolhi a Jesus, meu amado. Não foi eu que naquela noite feliz, naquele santo lugar, que levantei a mão para Jesus. Já era escolhido dele, desde toda a eternidade. Já era dele, meu amado. Ei, você já era dele, meu amado. Você já era dele, meu amado. Éramos dele. Aleluia. Foi necessário. Olha, sinceramente, com muito carinho e respeito, o sistema religioso, a lei, ela nos serviu de aio. Ela nos serviu de instrução para que nós chegássemos até a graça de Deus. Eu vou recitar, não precisa colocar aqui. Gálatas 5:1 diz que Cristo nos libertou para que de fato nós fôssemos livres. Diga comigo bem forte, eu estou livre. Oh, aplauda ao Senhor, aplauda Ele, aplauda Ele. Somos livres. Estamos livres do sistema religioso. Estamos livres. Olha aí. Nele temos, versículo 7, a redenção pelo seu sangue. Opa, redenção quer dizer nova vida oferecida por Jesus. Ué, mas o sistema religioso diz que primeiro você tem que aceitar Jesus. Ninguém aceita ele, já falamos aqui. Ser batizado nas águas, para daí levantar uma nova criatura. Não. A graça de Deus diz, olha o que a graça diz aí, ó. Olha aí, ó. Nele, versículo 7, temos a redenção, a nova vida pelo seu... Ah, então não é pelo batismo nas águas. Sistema religioso, ouça, meus irmãos. O sistema religioso aí fora diz que primeiro o cara tem que aceitar a Cristo, ser batizado no batistério, ser batizado... Ah, você foi batizado no batistério? Aqui nessa igreja não, meu irmão. Aqui você tem que ser batizado nas águas. É na cachoeira, aqui é na cachoeira. Aí o cara foi batizado no batistério, né? Aí agora tem que ir nas águas, lá na cachoeira. Aí leva o cara nas águas e tibum, dá um banho no cara. Ah, você estava lá naquela denominação lá? Ah, meu irmão, aqui você tem que ser batizado na praia. Na praia. Aí leva o cara lá na praia e pum, na praia. Ah, na praia. Não, meu irmão, aqui não. Aqui a gente economiza água, meu amado. Aqui a gente batiza com a canequinha mesmo. Olha aí. No qual temos a redenção, nova vida, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Os pecados foram perdoados, não tem mais pecado, meu amado. O sistema religioso aí fora diz que você, se não entregar o dízimo, você está em pecado. Mas a Bíblia diz que, olha aí, ó, a remissão dos pecados. Não tem mais pecado, meu amado. Ah, não tem mais pecado? Não. Se eu quiser tomar umas e outra, vai tomar umas e outra, vai passar mal, vai ficar ruim pra caramba, vai cometer uma série de erros, vai cometer uma série de falhas. E outra coisa, vai responder mediante aquela falha. É um escolhido? É um escolhido. É um eleito? É um eleito. Vai passar mal, vai ter uma cirrose, vai ficar ruim a beça, vai dar ruim para você, mas é um escolhido. Então, no qual temos
a nova vida, redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vai. 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Meu irmão, Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós. Quantos podem dizer, Abba, Pai? Abba, Pai. Derramou sobre nós abundantemente. Estamos livres. Ei, livres para reinar em vida, meu amado. Livres para olhar para frente. Aleluias. Deixar as coisas que para trás de vocês ficaram, olhar para o alvo, buscar alcançar aquilo para o qual vocês foram alcançados em Cristo. Livres, abençoados, eleitos, reinando em vida, em verdadeira vitória. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Olha aí o versículo, desvendando-nos, olha aí, ó, desvendando-nos, tirando o véu, fazendo você enxergar, desvendando-lhe o mistério, que é segredo, da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu consentimento, ou segundo o consentimento da vontade de Deus, que propusera em Cristo, de fazer convergir, de fazer unir em Cristo, olha aí, de fazer convergir nele, de unir nele, de trazer para perto dele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, quantas que estão na terra, quantas que estão na terra, todos para perto dele, para junto dele, todos que estão na terra, para junto dele. Olha aí o versículo 11, de fazer, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, separados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tu achas mesmo? Tu achas mesmo que haveria condição em mim de estar aqui pregando para pessoas capacitadas? Quem era eu, meus amados, para estar aqui pregando o evangelho para você? Quantos aqui, eleitos, eleitas, cheios de sabedoria, cheios da graça de Deus, capacitados? É Deus em que faz isso com o homem. Vou ler de novo. Nele digo, no qual fomos predestinados, separados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de sermos para louvor, homenagem da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes ou não fostes? Sim ou não? Sim. Fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Em alguns lugares aí fora, o sistema religioso diz que depois de você ter aceitado a Jesus, meu Deus, depois de você ter tomado um banho na água, meu Deus, você tem que participar da campanha busca do Espírito Santo. Alto lá, uia, sistema religioso, ouça-me. O Espírito Santo habita dentro de mim. Se o Espírito Santo habita dentro de você, por que é que você vai participar de uma campanha busca do Espírito Santo, se ele está dentro de você? Como buscar algo que está dentro? Não tem sentido. Então, ele fala aqui, tendo nele também crido, ouça-me por gentileza, fostes selado, batizado, consagrado com o Espírito Santo da promessa. Você não precisa fazer campanha busca do Espírito Santo. Peraí, esqueci de falar, vou falar agora. Meu irmão, o Espírito Santo deixa passar nada não, meu amado. Ele fala que ele
pode deixar aí, fala que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Isso quer dizer o quê? Você não precisa participar de campanha alguma. Você não precisa fazer a campanha Escada de Jacó. Você não precisa fazer a campanha Bênção de Manassés. Você não precisa participar da campanha Voto do Livramento, o envelope da vitória, derrubando Golias. Ei, ouça-me por gentileza. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ei, Jesus. Olha aí, versículo 13, versículo 14. O qual é o penhor, o qual é a recompensa da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa semana, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, capítulo 16, tem aí, pastor? Capítulo 16 de Romanos, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17, ele fala assim, ó. Peço, rogo-vos, irmãos, que noteis, que vocês observem, fica atento, observem. Observem bem aqueles que promovem divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastáveis deles. Em minha versão diz assim: noteis, pois, entre vós, os que promovem dissensão, os que promovem discrepância, os que promovem um ensinamento que não está em linha com a graça de Deus. Peraí, quem é que promove discrepância? Quem é que promove um ensinamento que não está em linha com a graça de Deus? O sistema religioso, meu amado. O sistema religioso faz isso. O sistema religioso é expert em fazer isso, meu amado. Vivem disso. Agem por meio disso. Tem alegria em fazer isso. Porque se a Bíblia diz que Ele já nos abençoou, Ele já nos abençoou. E quantos de nossos irmãos estão agora eleitos, que irão se reconciliar com a graça de... não com o pastor, irão se reconciliar com a graça de Deus. Há muitos e muitos eleitos, homens e mulheres de Deus, que ainda estão atrelados ao sistema religioso, que virão. Há muitos e muitos músicos jovens, há muitos e muitos homens e mulheres de Deus que irão romper, e eu declaro, irão romper, e eu declaro, irão romper, e eu profetizo com o sistema religioso, irão vir para a graça de Deus reinar em vida. Deixa eu te mostrar uma discrepância. Esta semana eu vi uma declaração de um pastor do sistema religioso. Pastor. Eu vi uma declaração, deixa eu te mostrar aqui. Miguel, por gentileza, para a gente chegar a tempo. Salmos de número 139. Olha aí. Salmo de número 139. Foi essa declaração que eu ouvi essa semana. Mas como Deus tem separado esse ministério em graça, como Deus tem sido boca na vida do pastor Geraldo, e nós temos sido treinados pelo Espírito Santo de Deus nesse ministério, para nós ouvirmos as coisas, não entrarmos em debate, em contenda, não batermos boca, não perdermos tempo com besterol, mas levar a palavra da graça de Deus. Mas eu ouvi isso, meu amado. É necessário descoisar aquilo que está coisado. Meu amado. Meu amado. Essa semana eu ouvi de um pastor
Eu não vou falar o nome do cara por questão de ética, mas é um que fala assim: sai da frente! Nós estamos em guerra! Ninguém aqui está em guerra, está todo mundo reinando em vida. Nós estamos reinando em vida, em verdadeira vitória. Guardados na mão do Pai. A anjo, olha meu amado, deixa eu falar para você, meu irmão, quando você levanta, a Bíblia diz que Ele já deu ordem aos teus anjos a seu respeito. 1000 pode até cair ao teu lado, meu irmão, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Bala pode estar cantando para um monte de lugar, mas você está guardado, porque Ele já deu ordem aos teus anjos a seu respeito, meu amado. Eu vi uma declaração, esse pastor, ele falou que Deus, Ele pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais, o pó da terra, fez uma junção e eis aí você. Diga comigo assim: anátema. Diga, isso é outro evangelho. Isso é outro evangelho, meu amado. Deixa eu te mostrar aqui o que houve. Porque, ouça-me, nós somos um espírito. Habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Quando você vai para o espelho e contempla você no espelho, tão linda, tão lindo. Você não é aquilo ali. É apenas um tabernáculo. É apenas um corpo físico. Uma hora, você vai ter que deixar esse tabernáculo. Esse tabernáculo vai ficar. Aí você vai para a mansão celestial. Vai me aguardar lá. Se eu chegar primeiro, eu vou te aguardar lá, meu amado. Vai ser uma grande festa. Mansão celestial, meu amado. Ouça-me. Então ele falou, o apóstolo Paulo, volta lá, não, deixa aí. O apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos 16, 17, ele fala assim: noteis, pois, entre vós, os que promovem dissensão, os que promovem um ensinamento que não está em linha com a graça de Deus, se afasta dos tais, porque não serve a Cristo, vosso Senhor. Eles fazem confusão. Eles querem causar confusão. Então esse camarada falou isso, que Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais, o pó da terra, juntou tudo e formou o homem. Mentira. Salmo 139, olha aí, versículo 13. Ele diz assim: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Deixa eu fazer a leitura aqui na minha Bíblia, que está Salmo 139, aí está um pouco diferente. Deixa eu te mostrar aqui, é a mesma coisa. Olha aí, diz assim, Salmo 139, versículo 13. Os meus ossos não te foram encobertos. Olha aí, pastor legalista. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado. Quando fui entretecido nas profundezas da terra. Deixa eu pegar o versículo 13 aqui, que eu fiz uma leitura errada. Me perdoe, meus irmãos. Amém? Versículo 13 agora. Pois criaste o meu interior. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Misturaste-me. Entreteceste-me, quer dizer, misturaste-me no ventre da minha mãe. Olha aí, ó. Eu te louvo, porque eu de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, quando fui entretecido, misturado nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro, escritos, quando nenhum deles ainda havia. Então nós somos um espírito, habitamos em um corpo, possuímos uma alma. Deus não formou você de animal nenhum. Olha que maneira linda e maravilhosa Deus te formou. Como que Deus nos formou com tanto amor, com tanto carinho, perfeitos, eleitos, homens de Deus, mulheres de Deus,
abençoados em Deus, abençoadas em Deus, mais que vencedores. Deus nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. É cada coisa que a gente ouve, meus amados, se você é de ficar de cabelo em pé. Eu estava conversando com outro camarada outro dia, e ele falou para mim assim, vocês em graça dizem que Jesus é o esposo da igreja e que a igreja é a mulher de Jesus. Ok? Quando você vai orar, você tem o hábito de dobrar os seus joelhos? Eu falei sim. A maioria das vezes, eu quero dizer para você que eu dobro meu joelho. A maioria das vezes, quando vou orar, eu tenho o hábito de dobrar o meu joelho. Às vezes, oro deitado. Às vezes, oro no meu carro, dirigindo. Vai ter dias que se você andar comigo no meu carro, eu vou andar com você 100 km e vou dar algumas palavras só. Vou passar a maior parte do tempo em silêncio. Porque eu estou ali ruminando a palavra. Pensando na palavra. Orando em espírito. Orando em pensamento. Falando com Deus aqui. Dirigindo, mas pensando na palavra. Pensando. Vai ter hora que eu vou dar uns glórias. Você vai tomar um susto comigo. Tem hora que eu dou uns gritos. Mas pensando na palavra. É assim que eu vou. Então, por que eu estou falando sobre esse assunto? Não existe posição para fé. Existe fé, mas não existe posição para fé. Há muitas pessoas agora no sistema religioso de joelho dobrado, mas a alma em pé em desobediência. Brigado com o irmão, chateado com o irmão. Em guerra, em briga, em litígio, em contendas. Há muitas pessoas agora na cadeira de roda cheia de fé. Há muitas pessoas no leito do hospital cheio de fé. Não existe posição para fé. Então, quando essa pessoa me questionou a respeito disso, eu decidi falar desse assunto aqui hoje para tornar notório, tornar esclarecedor para você que não existe posição para fé. Existe fé. Se você for lá em Hebreus 11:1 diz que ora a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas a prova das coisas que não se vê. Ora a fé é a certeza. O nosso fundamento e a nossa certeza está em Jesus. Amém, irmãos? Olha aí, deixa eu te mostrar aqui, Efésios. Capítulo 3 de Efésios, tem aí, Miguel? Capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Glória a Deus. Por esta causa, me põe de joelhos diante do Pai. Olha, vocês não vão ver pastor nenhum do sistema religioso levando o povo a orar dessa maneira. Não estou falando de joelho, não. Nós vamos entrar em assunto aqui que vocês vão ver que pastor nenhum do sistema religioso, ele vai despertar os irmãos para orar dessa forma. Olha aí, por esta causa, me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Você não vai ver ninguém orando assim no sistema religioso. Olha aí. No homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. 18, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você não vai ver isso no sistema religioso. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. A eles seja a glória na igreja. Eles querem a glória para eles, não para Jesus. Os chamados pastores querem a glória para eles, querem o reconhecimento, o tapinha no ombro. A eles seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha aí.
Deixa eu te mostrar aqui também, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Versículo 3, Colossenses 1, 3. Coloca 3, Miguel, por favor. Colossenses 1, 3. Aí. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo falando aqui pela igreja dos Colossenses. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. 4, 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho. Olha só. Volta aqui, Miguel, um minutinho. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, existe uma esperança reservada no céu. Amém? Amém. Da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O que se ouve aqui é palavra da verdade do Evangelho. Não é o que se ouve lá fora no sistema religioso. Amém? Olha aí. 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto, crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. 7. Segundo foste instruídos por Epáfras. Olha só, nós temos conhecido a palavra da graça de Deus, que é a verdade, e temos sido instruídos pelo Espírito Santo na vida do pastor Geraldo Moraes. Aqui ele fala, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. 9. Por esta razão, também nós, desde os dias em que ouvimos, não cessamos, não paramos, não deixamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pelo conhecimento da sua verdade. Meu irmão, você vai ouvir algum pastor no sistema religioso orando para que você venha, transbordar no conhecimento da vontade de Deus? Não vai ouvir. O quanto mais esses caras puderem enrolar o povo, distorcer a palavra, enganar as pessoas, eles vão fazer. O sistema religioso é assim. Mas ele está falando aqui, de pedir para que transbordeis pelo conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. 9, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Há muitos eleitos, homens e mulheres de Deus, que não estão conseguindo viver de um modo digno do Senhor, porque eles têm ensinado o quê? Religião. Tem sido ensinado o quê? Lei. Tem sido ensinado o quê? Paganismo. Então não tem como viver de um modo digno. Olha aí. A fim de viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. 11. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, que é caráter genuíno cristão que o faz suportar a afronta. Não vai ver eles orando dessa forma, ensinando dessa forma. E com alegria. Olha aí, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capacitados a participar a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. 13. Ele nos libertou do império das trevas. E como libertou? Estávamos debaixo de jejum, estávamos debaixo de campanha, estávamos debaixo de monte, estávamos debaixo de santa ceia, estávamos debaixo de batismo nas águas. Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Até porque segura um pouquinho. Até porque Efésios capítulo 2 diz que ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Ele é que nos deu vida. Ele é que nos tirou do império das trevas. Outra coisa,
nos colocou à sua direita nas regiões celestiais. A posição que nós estamos em Cristo é a direita dele nas regiões celestiais, reinando em vida em perfeita vitória. Olha aí, versículo 14. No qual temos a redenção, a nova vida, a remissão dos pecados. Os pecados foram perdoados, meu irmão. Não tem pecado. Não há pecado. O camarada entra no sistema religioso aí fora, chamado sinagoga, né? Mas já entra debaixo de condenação, meu irmão. Que é pecado, mas a Bíblia diz que no qual temos a nova vida, o perdão dos pecados. Versículo... Foi até o 14. Vou finalizar aqui com Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 15. Queria convidar daqui a pouco, Wagner. Efésios capítulo 1, versículo 15. Nós vamos finalizar aqui, amém? Efésios capítulo 1. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Do 15 ao 23. Por isso também, eu tendo ouvido da fé, do fundamento que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de... Meu irmão, jamais você vai ver no sistema religioso os chamados pastores orando para que as pessoas, orando para que os irmãos, para que os eleitos venham chegar ao entendimento disso aqui, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Meu irmão, porque quando a igreja entender o espírito de sabedoria e de revelação e andar no pleno conhecimento de Deus, eles vão romper com tanto legalismo. A igreja vai romper com o legalismo. Quando as pessoas começarem a desenvolver, a ter entendimento da palavra de Deus, a conhecer a graça de Deus, eles vão romper com dízimo, vai romper com campanha, vai romper com sai demônio, sai isso, sai aquilo. Meu irmão, em nome de Jesus, meu amado. Olha aí, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha aí, ó. Você acha mesmo que no sistema religioso os caras vão orar? Você acha mesmo que no sistema religioso os pastores legalistas vão orar para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados? Olha aí, ó. Iluminando os olhos do vosso coração, que é entendimento. O coração do crente não é esse bolo de carne que bate aqui e joga oxigênio para o cérebro. O coração do cristão é a consciência, é isso aqui, ó. O coração do crente é isso aqui, ó. Iluminados os olhos do vosso coração, ó, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a área que Deus te confiou. Você acha que lá no sistema religioso eles vão orar desse jeito para que você entenda? Não vai, meu amado. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? 18, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20. O qual exerceu nele, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. É exatamente aonde nós estamos, à direita de Jesus nas regiões celestiais, reinando em vida. 21. Acima de todo principado, de todo poderio, potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Venha, meus irmãos, nessa noite, grande campanha da prosperidade, o pastor, presidente, fundador desta obra vai estar ali, vai estar ungindo vocês. Pastor, presidente, meu amado,
O cabeça da igreja é Cristo. Quando você olhava para você mesmo, não via mais expectativa nenhuma em você, Ele te segurou pela tua mão. Quando você olhar e falar, não tem mais jeito, eu não quero mais saber, não quero, eu estou aqui com você. A Bíblia diz que da palma das mãos do Pai ninguém te arrebata, você é dele. Quando a tristeza vem tentar assolar teu coração, meu amado, minha amada, Ele envia logo o espírito de sabedoria, de revelação, de conforto, para confortar o teu coração. Ele te protege com a sua glória. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Quando você se sente sozinho, automaticamente, eu estou aqui com você, você não está sozinho, você não está sozinha. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus que o sistema religioso diz aí fora, toma lá da cá, ventilhagem, de sofisma, de engano, nada disso. Esse é o nosso Deus. Eu quero finalizar aqui, versículo 23. O qual é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos guarda. Não há maldição para nós. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Já recebemos de Deus as bênçãos espirituais. Não há maldição, não há pecado. Você não veio de um animal, você não veio de alma de animal nenhum. Você não veio Não, meu irmão, Ele te formou com todo carinho, com todo amor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor, nos trouxe a palavra. Amém?